Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Rede Debate pela RCTV, canal 27 da NET Digital. E hoje vai ser um Rede Debate de grande discussão, de grande debate mesmo aqui, ao vivo na RCTV. Nós estamos recebendo o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é do PSDB, votou a favor da autorização do prosseguimento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff lá na Câmara Federal, naquela sessão histórica no domingo, que durou todo o domingo, varou parte da madrugada da segunda-feira. A gente vai discutir as questões do impeachment com o deputado federal. Esse processo já chegou no Senado, hoje já houve a instalação da comissão especial de impeachment no Senado e vamos tratar também da situação econômica, política, institucional que o país atravessa. Nesse momento de crise, de dificuldades, vamos conversar sobre tudo isso e o papel do PSDB dentro também desse processo. Aliás, vamos conversar também com o deputado federal Pedro Cunha Lima sobre o papel do partido nas eleições municipais deste ano, principalmente nos maiores colégios eleitorais da Paraíba. Hoje aqui comigo, já dando aqui o boa noite ao nosso entrevistado, deputado federal Pedro Cunha Lima. Boa noite, deputado. Prazer tê-lo aqui no Rede Debate. Desta vez no Rede Debate, né? Boa noite, Hermes, Lena, Wellington, a todos que nos acompanham. Meu muito boa noite. Importante momento de extrema dificuldade. Espero colocar a maneira que vejo essas dificuldades. Bom, e aqui comigo, na bancada, vocês já estão vendo aí, dois titulares absolutos aqui da bancada do Rede Debate. A jornalista Lena Guimarães, que é articulista política, que é a coluna mais lida do jornal Correio da Paraíba, e o jornalista Wellington Farias, ele que é comentarista, apresentador do Correio Debate da 98 FM, ao lado de Fabiano Gomes e Victor Paiva. Vamos começar aqui a entrevista com o deputado federal Pedro Cunha Lima e, claro, como sempre, começa a dama aqui da mesa, Lena Guimarães. Boa noite, Lena. Isso é um privilégio, porque sou mulher, viu, deputado? Boa noite a vocês que nos acompanham. A gente está numa semana, a gente está começando outra semana, né, deputado, de muita importância para o Brasil, porque está começando no Senado o processo que vocês encerraram lá na Câmara dos Deputados. E o que a gente vê são os mesmos argumentos, as mesmas dúvidas, as mesmas questões sendo, de novo, né, se repetindo no Senado. O senhor acha que o Brasil precisa tomar essa decisão? Né, é fundamental para que o Brasil avance, saia dessa crise, tomar uma decisão em relação ao impeachment? Ou o senhor acha que poderíamos evitar esse trauma? Eu acho, Lena, que não só tomar essa decisão do processo do impeachment, mas enfrentar aquilo que é determinante. O que o Partido dos Trabalhadores tenta fazer com muito empenho é desviar o foco da atenção do que é principal. O que a gente tem que discutir não são bandeiras ideológicas, o que a gente tem que discutir é o rombo da Petrobras. O que tem que discutir é o número crescente de desempregados, é a nossa economia que está derretendo, que recuou 3,8% no ano passado, talvez recue ainda mais este ano. São empreendedores que estão tendo seus estabelecimentos fechados e o PT, com muita habilidade, já que não consegue responder a tudo que fez e praticou, tenta desviar o rumo da prosa, tenta levar a conversa para o plano ideológico, para uma cortina de fumaça que realmente não condiz com aquilo que ele é responsável. Quem está no poder, seja ele quem for, quem está no poder tem um dever de resposta e não um direito de desculpa. O PT age como se tivesse um direito de desculpa, de dizer, não, mas também tem outro erro aqui, também tem outro erro acolá. Não, quem está na presidência da República tem o dever de responder por aquilo que fez e é isso que o procedimento do impeachment tem feito nos últimos meses. E o governo não responde, né? Não responde, não consegue. Como é que alguém que defende o PT consegue falar 10 minutos sobre Petrolão, que é uma sequência do Mensalão? O Procurador-Geral da República, Janot, agora recentemente em Nova York, numa palestra, não tenho certeza se em Nova York, nos Estados Unidos com certeza, falou que o Petrolão é a sequência do Mensalão. É uma sistemática de muitos anos que vai cair de podre. E como o PT não consegue assumir a responsabilidade dessa sistemática que conduz há mais de 13 anos, leva o debate para outro plano que não aquilo que é essencial. Repito,
o que mais indigna as pessoas não é um partido político, é a falta de educação, é a falta de saúde, é a corrupção desenfreada que todos nós estamos acompanhando. O PT ele não fala realmente nos 52, 40 ou 50, entre 40 e 50 bilhões que são as estimativas de desvio na Petrobras da Polícia Federal. Mas considera que tirar a presidente Dilma, responsabilizá-la por tudo isso e tirá-la do poder é um golpe. Aí eu lhe pergunto, o senhor como deputado e também como um jurista, o senhor acha que é golpe? Não só eu, mas sobretudo a Suprema Corte do nosso país, a mais alta corte do nosso país, o STF, não só participou diretamente desse procedimento, como determinou o rito que está sendo observado. Então, esse debate do golpe se insere justamente nesse panorama que eu tenho relatado. Da cortina de fumaça. Da cortina de fumaça, de não conseguir responder por aquilo que fez. Houve o vazamento de interceptações telefônicas e ficou muito claro, você não percebe em um único instante. Veja como é grave isso. Você tem o conhecimento do que se conversa entre os principais líderes do partido que chefia o nosso sistema político há mais de 13 anos e você não ouve nenhuma vez sequer se falar do Brasil, da economia do nosso país, dos desempregados, das pessoas que estão sem conseguir fechar as contas, porque a economia está derretendo. Quando você fala em pedalada fiscal, Lena, não é só um termo técnico, não é só uma inoperância contábil. Não, é algo que gera desemprego, é algo que retalia programas sociais. Está aí o FIES. Quem nos acompanha e tentou ter a renovação do FIES, sabe o que eu estou mencionando. O governo federal, no ano passado, alavanca o FIES, no ano passado não, desculpa, em 2014, que é o ano eleitoral, alavanca o FIES e agora diz que acabou o dinheiro para o FIES. Então é um governo que mentiu à população, que cometeu crimes e mais do que deficiências técnicas. Eu quero marcar muito isso. É uma gestão que causa esse desastre que nosso país tem vivido. Wellington Farias, boa noite. Boa noite. Deputado, eu vi um vídeo, o senhor passou um tremendo constrangimento no aeroporto, a gente tem visto essas coisas se repetirem, a relação dos extremos se agravando. Como é que o senhor está preparado para enfrentar esse tipo de episódio, de não poder ir a um restaurante, se for, vai com medo de ser agredido? Como é que o senhor tem encarado essa situação? Como é que o senhor pretende lidar com isso? Eu estou pronto, Wellington. Eu não desvio o meu olhar de quem quer que seja. Eu acho que quem tem que se preparar é quem está no meio desse sistema de corrupção. Acho que quem tem que se preparar é quem defende o Partido dos Trabalhadores, porque aí realmente é complicado você defender uma corrupção enraizada, que está aí. Eu gosto sempre de repetir, porque é muito tempo, são mais de 13 anos que o PT é o responsável pela presidência do nosso país. Então, na verdade, eu não tenho nenhum temor de fazer o que é certo. A gente não pode ter medo de enfrentar aquilo que está errado. E esse tem sido o meu posicionamento na Câmara, por isso que... Mas eu acho que eu não formulei a pergunta direito. Eu não estou dizendo o senhor mudar a sua conduta parlamentar, estou dizendo o senhor como cidadão não ter o livre direito de vir e se for vai com receio. Poxa, eu posso ir ao restaurante com minha noiva, com minha família. Como é que é lidar? Qual é o seu sentimento numa situação dessa? Eu vou tentar ser mais preciso. Eu acho que eu percebo, esse grau de intolerância que nós estamos a intolerância. Atravessando. Tem uma frase do professor Barroso, que eu acompanho há algum tempo, não acompanho tanto enquanto ministro, mas enquanto professor eu já li muitas coisas sobre o professor Barroso, e ele fala que quem pensa diferentemente de mim não é meu inimigo, mas um parceiro na construção de uma sociedade plural. É esse espírito democrático. A democracia só existe diante os dois lados, diante o dissenso. O pensamento unitário, ele é próprio às ditaduras, e a gente vive num momento que isso está sendo questionado, porque é um grau de intolerância enorme. Você está chegando ao nível das cusparadas. Cusparadas. Veja a gravidade do instante. Então, tudo isso tem que ser criticado, tem que ser retalhado. É inadmissível. É inadmissível você transitar sendo agredido porque pensa de maneira diferente. Acho que
todo mundo tem que ser respeitado, a livre manifestação deve ser defendida. Eu não me recuso a debater com quem quer que seja sobre o panorama político, sobre posições dentro da democracia, e realmente isso que você coloca é de uma gravidade enorme, mas tenho certeza que a nossa democracia amadureceu o suficiente para conseguir corrigir esses desvios. Eu fiquei sinceramente surpreendida, deputado, quando começou a acontecer isso aqui na Paraíba. Quando grupos começaram, organizados, né, começaram a ir para o aeroporto ou para frente da casa de algum deputado, né, para fazer esse protesto depois da votação. Porque antes tinha uma justificativa, era para pressionar o voto do parlamentar. Era para levar o parlamentar a refletir melhor sobre a posição dele. Mas depois, o que é que muda? É só uma vingança? Não é? Surte efeito? Que efeito vai surtir para vocês agora? Eu cheguei na quinta-feira passada e fui recepcionado de maneira bastante calorosa, Wellington. Foi realmente... Eu soube que alguém estava com o dedo no seu peito. Naquele momento do dedo ali, o senhor teve vontade de revidar? Não, não lhe passou isso pela cabeça? Eu tento sempre... Eu sou tranquilo. E quando eu vi que era algo organizado e algo propositalmente feito para me intimidar e para captar alguma reação de descontrole, porque é isso, o PT está tão descontrolado e tão perdido que não consegue responder aquilo que tem um dever de responder, que não consegue enfrentar o tema principal, que está partindo para o tudo ou nada. Então, diante de um desespero, a gente não pode entrar nesse jogo. Quer dizer, se eu estou entendendo bem, o senhor está dizendo que é uma estratégia. Sim, não tem dúvida. É uma estratégia política, como qualquer uma outra. Quer dizer, criar um clima de insegurança. De insegurança, de instabilidade e o que mais espanta, vindo daqueles que dizem defender a democracia. São as pessoas que dizem que o processo do impeachment que está previsto na Constituição e tem o respaldo do STF é um golpe e intimidar, agredir, hostilizar. Isso, então, na visão de cuspir, isso, então, na visão deles é democrático. Eu sempre tento também não defender, não dividir esses dois lados, porque, no fundo, nós enfrentamos os mesmos problemas. Nós enfrentamos os mesmos desafios. Eu lastimo muito o Brasil não estar mais unido para enfrentar as nossas dificuldades comuns e voltar a competir com o mundo. O nosso problema hoje tem sido interno, mas o nosso desafio é muito maior do que isso. E você vê, diante disso tudo, aqueles que dizem defender a democracia estão se valendo desse tipo de expediente. Isso não me tira do eixo, não move a minha convicção, não abala o meu posicionamento. E não produz, pelo que eu vejo, assim, não produz nenhum resultado. Né? Pelo contrário, gera solidariedade daqueles que estão indignados com a corrupção do PT. O senhor tem recebido, eu imagino que o senhor deve ter recebido. O senhor foi o deputado mais votado da Paraíba, né? Demais. É o campeão de voto de 2014, né? Como é que seus eleitores têm visto isso? Aliás, deixa eu fazer um registro. No mesmo dia, o deputado postou no Instagram dele, claro que é um videozinho curto, 10 segundos, mas mostrando exatamente uma cena que ele estava saindo e os manifestantes tentando cercá-lo, já naquela saída do aeroporto, né? E os comentários, eu tive o cuidado de olhar os comentários, claro, ali grande parte dos comentários é dos seguidores dele, dos eleitores, pessoas que admiram o mandato dele, todos ficando, se solidarizando e elogiando a postura do deputado, que não reagiu. Eu tive o cuidado também de postar no Facebook. Eu tenho o Instagram, que para quem quiser acompanhar o trabalho é o Pedro CL, e o Facebook Pedro Cunha Lima. Eu também postei no... Pedro OCL, né? Esse é o Twitter. É o Twitter. O Instagram é Pedro CL. Pedro CL. Uhum. E no Twitter, Hermes, no Facebook você abre mais o debate, porque as pessoas compartilham e entra na timeline de outras pessoas. É uma plataforma mais aberta para o debate. E também no Facebook houve majoritariamente defesa e solidariedade e apoio para que a gente continue firme. De novo, é muito complicado você defender a corrupção, né? Você ficar do lado do que a gente tem acompanhado. Vou fazer menção novamente, os áudios que todos nós tivemos acesso é de uma gravidade. Você está usando um ministério
Peraí, é muito grave você usar um ministério para interromper uma investigação policial. Quer dizer que a presidência, ela existe e é possível fazer esse uso da presidência. A democracia permite esse tipo de uso. A gente tem que amadurecer. Democracia não significa vencer as eleições e receber um cheque em branco. O senhor ficou surpreso com a declaração da presidente Dilma em Nova York, que pediu uma punição para o Brasil, ao Mercosul, pediu a expulsão do Brasil, propôs a expulsão do Brasil, se o impeachment dela for aprovado? É surpreendente e revolta ainda mais, né? A indignação da população só aumenta, porque cada uso deturpado da presidência, cada desvio que se faz da coisa pública, cada uso da presidência para que haja um direcionamento para os interesses do Partido dos Trabalhadores, indigna mais a população, porque para estar na presidência é preciso ter espírito público, ter o conceito da coisa pública. E existe um desespero enorme por parte do PT. A presidente Dilma tenta se vitimizar agora, é a cartada final nesse procedimento, não conseguindo responder aquilo que ela é responsável, tenta se vitimizar para gerar um debate, para gerar alguma plataforma política de proselitismo, de perfumaria e tentar construir uma narrativa disso tudo para tentar sair do que é grave e essencial, que são os desmandos do governo do qual ela é responsável. Deputado, como será possível passar o Brasil a limpo da seguinte forma? Supomos que amanhã mesmo a presidente Dilma sofre o impeachment e sai, deixa a presidência, assume Michel Temer, na Câmara Federal Eduardo Cunha, com aquele perfil maravilhoso. O senhor terá a sensação de que passou o Brasil a limpo assim? Não, eu terei a sensação que terei dado um passo. Eu acho que a gente não pode também deixar de dar os passos em direção a essa apuração, de passar o Brasil a limpo, por não conseguir fazer tudo de uma vez só. A gente não consegue fazer tudo de uma vez só. E quais seriam os passos seguintes? A saída de Eduardo Cunha é o próximo passo. De que forma? Eu defendo isso. Primeiro, aproveitar o tema. Eu não votei em Eduardo Cunha para presidente. O PSDB não votou no Eduardo Cunha para presidente. Na comissão de ética, no Conselho de Ética, melhor dizendo, que existe a apuração de um processo contra Eduardo Cunha, o PSDB está contra Eduardo Cunha. E isso desde o ano passado. Desde o ano passado eu me posiciono pedindo o afastamento de Eduardo Cunha da presidência. Então, não foi o impeachment que fez mudar tudo isso. A gente vai seguir na mesma linha, cobrando o afastamento do deputado Eduardo Cunha. E são esses passos que precisam ser dados. A sequência de tudo isso. Eu tenho dito, corrupção não se compara, se pune. Você não pode fazer política com compensações. Ah, não, Eduardo Cunha também cometeu desvios na presidência da Câmara, então vamos deixar Dilma porque um desvio compensa o outro. Ah, não, Temer fez isso ou aquilo, então vamos deixar de apurar as pedaladas fiscais. Se você pegar o gráfico do saldo da Caixa, é de uma agressão financeira gritante. E, de novo, isso implica no resultado na crise que nós estamos atravessando. Se trata só apenas do custo financeiro do empréstimo, né? Se trata da contabilidade do país que causa um prejuízo, uma contabilidade maquiada que causa um prejuízo a todo mundo, né? Os investidores, né? Você pensa que o país está estável e vai investir no país e não está. Quem comprou ações da Petrobras, quem acreditou na Petrobras, o quanto que perdeu, quantos trabalhadores brasileiros pegaram sua poupança, né? E colocaram lá na Petrobras, né? É claro. Bom, deixa eu registrar aqui já no início do programa, no final já do primeiro bloco, o Anderson Sampaio está numa cidade que o deputado estava há bem pouco tempo, Coimbra, Portugal. Está nos assistindo lá de Coimbra, inclusive acompanhou aqui o vídeo que eu postei pelo Facebook, ao vivo. É o Vladimir Chaves, está dizendo aqui que o Anderson está dizendo que Hermes, mais uma vez, acompanhando de Coimbra, deixando um abraço grande, Lena, e para o deputado Pedro, além de mais, uma vez lhe parabenizar pelo programa. O Vladimir Chaves está dizendo, os deputados que votaram favoráveis ao impeachment têm o respeito dos homens e mulheres de bem da Paraíba, dos que querem mudanças no país. Parabéns, deputado Vladimir Chaves. O Ranieri Abrantes também está ligado, a Germana, o Erickson Duarte estão nos acompanhando. Claro que tem aqui um perfil
não sei se esse é o nome dele, mas o perfil dele é Mel Gibson, também está nos acompanhando. Cecílio Ramalho, advogado, Tem esteve bom aqui gosto, na semana passada, nos acompanhando. Também aqui no Rede Debate, tudo ao vivo. Daqui a pouquinho, o Lauro Luna também entrou por aqui, o Fernando Barbosa também nos assistindo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rede Debate para o segundo bloco, nessa entrevista com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Aproveita aí, participa com a gente. Nosso Instagram e o nosso Twitter, o perfil é o mesmo, @RCTV_canal 27. Fique ligado, é rapidinho o intervalo, a gente volta já já. De volta com o Rede Debate pela RCTV, canal 27, e hoje entrevistando aqui ao vivo no Rede Debate o deputado federal Pedro Cunha Lima, que está movimentando aqui as redes sociais. O Patrick está por aqui, o Patrick Pires, nossa diretora comercial Paula Gentil também chega por aqui para acompanhar o Rede Debate. O José Pires Filho também. Já estão perguntando sobre política local, sobre eleições municipais. A gente vai reservar um bloco aqui sobre eleições municipais. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a situação do PSDB, inclusive aqui na Paraíba, né? E o PSDB na Paraíba é oposição também ao governo do estado. Tem umas conversas aí também dando conta de que pode se aliar aqui ao prefeito Luciano Cartacho. Lá em Campina Grande é governo com o prefeito Romero Rodrigues, que vai disputar a reeleição, mas há uma discussão também sobre a vice de Romero Rodrigues. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso quando a gente tocar nesse assunto, eleições municipais. Wellington Farias, vamos começar o bloco? Eu queria saber o seguinte, deputado, o senhor é a favor que o PSDB participe de um eventual governo Temer ou fique só na base? Participe como governo, com ministros, com cargos, ou fique só na base de apoio no Congresso Nacional? Se houver participação, Wellington, eu defendo sem cargos, para que não haja essa impressão de uma réplica do atual modelo. A fórmula, o formato que o PT conduziu a política está errado e precisa ser mudado. Então eu defendo corte de ministérios, primeiro uma mudança radical por parte do PMDB se assumir a presidência. Primeiro um corte enorme de ministérios, uma reforma administrativa é urgente, uma reforma administrativa é urgente, não tem cabimento nós termos 23 mil cargos comissionados no governo federal e isso na administração direta, né? Porque quando junta tudo é mais de 170 mil. Exatamente. Só cargos comissionados são 23 mil. Então, se o PMDB chega para repetir a fórmula do PT, não há como haver apoio de maneira alguma. Eu até sustento isso. Se houver simplesmente uma reprodução do que não funciona, a gente não pode desprezar 13 anos que nós fazemos oposição a esse método, a essa prática. Não é porque trocou o partido, se houver a manutenção do formato, não há como fazer esse apoio. Se houver o apoio, e aí eu penso que é preciso haver essa coalizão, essa união, para que a gente possa atravessar essa crise com as mudanças que o Brasil precisa. Havendo essa intenção do PMDB, sem cargos, nós faríamos esse apoio. Também não é possível fazer oposição por fazer e fazer oposição a tudo. Se o PMDB aplica aquilo que nós defendemos, deve haver o apoio, sim. Sendo corresponsável por levar Michel Temer ao poder, vocês também não estariam, né, não seriam corresponsáveis pelo governo dele? O Brasil não merece que vocês pressionem, pelo contrário, que estejam lá vigilantes e dizendo, olha, tem que fazer o certo. Com absoluta certeza. Lavar mão não é um erro, não? Um erro absoluto, e é o que nós estamos fazendo. Um dos pontos que mexe um pouco nisso é a saída do deputado Eduardo Cunha. Não é porque Eduardo Cunha está no PMDB, que é o partido que talvez assuma a presidência, que a gente vá anistiá-lo ou aliviar uma cobrança. Não é porque, e eu reconheço a importância do deputado Eduardo Cunha no procedimento do impeachment, mas isso não confere uma anistia, não retira as irregularidades que ele praticou. Então essa cobrança tem que acontecer. Eu vejo que as pessoas estão atentas, o Brasil está vigilante, está participando do que acontece na política, esse espírito permanecendo, essa é a minha torcida principal. Se houver a permanência desse espírito, e eu acredito nisso,
a gente vai conseguir dar importantes passos na política. E o que falta para derrubar Cunha? É complicado, Wellington, porque eu vou dar só um comparativo. O procedimento do impeachment tem 180 dias para ser julgado no Senado em caso de aprovação. Esse é o prazo, 180 dias. No Conselho de Ética, Eduardo Cunha, se não estiver muito próximo disso, tá nessa faixa. Completou 90 dias úteis hoje. 90 dias úteis hoje. E me parece que tem um dispositivo no regimento da Câmara que diz que o Conselho de Ética, a partir desse prazo, só pode julgar esse caso específico, não pode julgar outro mais. Então, são manobras que as pessoas estão acompanhando e eu gosto porque a partir daí cresce a exigência. Está sendo bom acompanhar isso. Quanto mais... Deputado, o senhor está dizendo que não tem acordo para salvar Cunha. De forma alguma. A nossa posição será a mesma do ano passado. Eu participei, inclusive, do movimento de obstrução à presidência do deputado Eduardo Cunha. Então, não há acordo quanto a isso. É preciso afastá-lo. É preciso afastá-lo o quanto antes. Não é possível aceitar mais qualquer tipo de manobra. O deputado Eduardo Cunha fez o uso da presidência para atrapalhar o procedimento no Conselho de Ética. Então, Wellington, eu não sei o que falta, mas de minha parte não falta nada. Porque eu tenho convicção e tenho feito essa exigência. Esta semana farei novamente para que haja o quanto antes esse afastamento. Pois é, vamos continuando aqui com o Rede Debate, participação aqui dos telespectadores. O Telman apareceu por aqui, dizendo que é bom saber que temos um deputado jovem com ideias lúcidas sobre a Paraíba e o Brasil. Danusa Azevedo está nos acompanhando, Patrick Pires também. Já podemos colocar eleições municipais, Helena Guimarães? Podemos. Podemos? Então deixa eu conversar aqui pelo nosso telespectador, o José Pires. Ele está perguntando, é uma pergunta bem simples, está dizendo o que o deputado acha de uma chapa Romero e Daniela, ou Pedro e Daniela? É sempre uma resposta que eu não gosto de dar porque não é direta. É ruim para danado não ser direto, mas como é algo partidário e essa conversa precisa ser coletiva, sobretudo em Campinas, Hermes, que nós temos um prefeito que conduz esse processo, eu não tenho como precisar essa composição. Eu posso falar por mim, eu não estarei disputando eleição este ano, seja em qualquer posição. Eu penso que eu dei um passo na vida pública agora, eu tenho uma cobrança legítima, uma cobrança que eu sei que é necessária, inclusive, para que eu mostre que eu não sou apenas um sobrenome, que eu não cheguei por mérito tão somente do poeta Ronaldo Cunha Lima, do meu pai, do senador Cássio Cunha Lima, que tem uma trajetória, são duas trajetórias na vida pública, e aí como eu dei um primeiro passo agora, é natural que as pessoas fiquem desconfiadas. Espera aí, Pedro chegou só por conta do sobrenome e eu preciso responder a isso com trabalho. Eu preciso Deputado, responder... se lhe incomoda essa situação de eu estou aqui porque sou neto de Ronaldo e filho de Cássio? Me exige mais. É um peso a mais que eu carrego. Eu carrego um peso maior do que alguém que chegou sem essa tradição política, porque aí você não tem espaço para isso. Então, é uma responsabilidade ainda maior. Desde o primeiro dia que eu cheguei na Câmara, eu sei que eu preciso muito mostrar a minha capacidade de contribuição. Eu preciso ter atitude, eu preciso mostrar que não cheguei ali por mérito alheio, que eu não sou um político profissional, que eu não sou alguém que não deu para nada, e aí me jogaram na política. No seu DNA, a política está lá, está registrada mas é uma cobrança... lá. E não é só política, não, né? Você herdou o dom da política, da oratória do seu avô e do seu pai. É isso. E herdou também do seu avô, né, um outro dom, né, que é o da poesia. Né? No voto lá do impeachment, você fez em verso de novo. Em outras oportunidades também, você tem usado o verso. Né? E surpreende. Eu acho que naquela hora eu mesmo parei. Estava para assistir, para ouvir, é diferente, né? Pois é, a história da poesia, pois não. É um recurso ou é uma forma de homenagear seu avô? Terminou que foi a convivência. Eu brincava muito com o poeta de rima e ele passava isso, né? Essa maneira de lidar com as palavras, de encaixá-las.
E no caso, foi a convivência com o poeta Ronaldo que me passou. É uma forma de transmitir a mensagem, muitas vezes. Uma forma bonita. É uma forma de passar a mensagem, foi mais ou menos o que ocorreu no instante. Ele contaminou vocês todos. Seu pai, hoje, no discurso lá no Senado, ele citou assim, uns 10 ou mais sinônimos seguidos, né, para reforçar o que ele estava dizendo. Né? É impressionante. Né? Vai dar por aí. Deputado, aquelas pessoas que... Mas não é candidato esse ano, o candidato é Romero? O candidato é Romero. Aqui em João Pessoa, às vezes as pessoas... Já vinham falando há muito tempo aqui, nos bastidores, deputado, de que o senhor era... Assim, um... Plano B? Não é o plano B. É que o PSDB estava decidido mesmo a substituir Romero e colocar Pedro Cunha Lima, abrindo espaço na vice para outra chapa. São as duas opções. A outra também era substituir Ronaldo Filho, para abrir caminho para outros partidos. São especulações, É normal que haja especulações, mas Romero, veja que a gente está atravessando uma crise realmente histórica no nosso país. Romero faz oposição ao governo do Estado, que não se sensibiliza com as dificuldades de Campina. A gente está atravessando uma crise de falta d'água, tem surto de chikungunya, dos vírus Zika, e o governo do Estado simplesmente se concentra em um projeto político na capital paraibana, aqui em João Pessoa, e Campina Grande, que tem essas demandas urgentes, fica à mercê de tudo isso. E mesmo assim, Romero faz uma gestão operosa. A gente está acompanhando o Aloysio Campos, que quem for lá vai se impressionar. Quem tiver a oportunidade de ir conhecer o Aloysio Campos ou então receber as fotos, o andamento das obras é algo de impressionar. Agora, o Parque da Liberdade vai marcar Campina Grande pela dimensão dessa realização. Então, na verdade, é só acompanhar a gestão do prefeito Romero que fica muito natural a sequência desse trabalho. Bom, e em relação a essa possibilidade de substituir Ronaldo Filho na vice, qual é a sua posição em relação a isso? É o que eu falei, Hermes, eu estou dando um primeiro passo agora na vida pública. Não, eu estou dizendo do Ronaldo Filho ser substituído para abrir espaço para outros partidos. O senhor vai ter peso na eleição lá de Campina Grande, teve uma grande votação em Campina Grande, né? Vai ser escutado certamente sobre essa posição. É um debate também partidário. Que vai debate passar partidário. Por um coletivo. O que Ronaldo Filho tem feito de maneira muito aberta é colocado o seu nome, não colocado em posições. Ele não faz imposições quanto ao seu nome. E essa questão vai passar por uma discussão coletiva. Estamos avançando nas conversas para concluir essa etapa. E João Pessoa, você pretende influir na disputa aqui? Você foi o candidato a deputado federal mais votado em João Pessoa. Tirou quase 10% dos votos dados para a Câmara Federal. Quase 10%, 9,67% dos votos. Foram 31.522 votos. O segundo colocado tirou 11 mil votos a menos, que foi o deputado Manuel Júnior, que é candidato a prefeito. E isso significa que você tem, né, você é um eleitor especial em João Pessoa, é um apoio que todo mundo quer, né? E aí, vai ficar só olhando para Campina Grande? Não vai? De forma alguma, Helena. Tem uma responsabilidade muito grande de trabalho em João Pessoa, de também participar das demandas pessoenses, e isso reflete também na participação política de composições. Aqui é um cenário mais complicado, como o PSDB não tem candidatura própria, fica um debate mais aberto, que é mais prolongado mesmo para que haja essa tomada de decisão. Mas tenha certeza da minha participação em João Pessoa, não só em relação ao trabalho e sobretudo, em relação ao exercício do mandato, mas que isso reflete também nas discussões políticas. O seu pai chegou a dizer uma vez, eu me lembro, que pela sua densidade eleitoral em João Pessoa, poderia até ser candidato a prefeito de João Pessoa. Ele não sugeriu, mas que poderia ser. Alguma vez o partido, porventura, lhe consultou, olha, topa disputar a prefeitura de João Pessoa, ou isso nunca se cogitou? Pelo resultado eleitoral, houve essa ventilação e essa conversa, mas eu estou tão focado e concentrado na conclusão deste mandato, e eu já entrei pensando nisso, Elton,
eu já entrei sabendo que eu precisava, antes de qualquer outra disputa, demonstrar capacidade de servir, capacidade de contribuição pública, e que seria um tempo curto para fazer isso e já entrar numa nova disputa este ano. Então, por mais que me honre muito, claro, quem está na vida pública e tem o nome lembrado para ser prefeito da capital do seu estado, é algo que é natural que honre quem exerce essa função. Mas eu fico muito focado e concentrado em mostrar qual é o meu estilo, qual é a minha maneira de pensar e de trabalhar para depois entrar em algum pleito. Mas você vai para frente da campanha, não vai? Vou sim, Lena. Vou participar ativamente. Como falei, o trabalho no exercício do mandato reflete também no período eleitoral. Eu tenho feito algumas construções que atravessam o estado inteiro e termina levando também para uma participação na eleição. Eu estou muito engajado, Lena, numa proposta da carreira nacional do professor. Eu vejo um desprestígio enorme com os professores e a gente precisa solucionar isso. Por mais que tenham vários problemas no nosso país, só tem uma solução, que é a educação. A educação é o que vai medir o nosso avanço. Enquanto a gente não resolver isso, hoje, veja o impacto desse dado. Hoje, nós temos apenas 20% dos nossos jovens terminando com qualidade o ensino médio. 20%. Veja como nós estamos ficando para trás, de países vizinhos, inclusive. Você pega a educação no Chile, é uma outra maneira de lidar com a educação. Então, eu estou muito engajado nessa proposta, que é a PEC 20, de 2015, que institui o Magistério Público Nacional, e isso tem me aproximado desse segmento de professores. Uma carreira de Estado. Isso, de maneira muito... tentar simplificar ao máximo, porque sempre que você vai falar de uma proposta um pouco mais complexa, você termina que não consegue passar a ideia. Mas se você concorda que o professor pode ser a função mais prestigiada na administração pública, e eu me refiro ao topo da carreira, você está a favor da PEC 20 de 2015 e pode inclusive ajudar, impulsionando, divulgando, fazendo a gente ter musculatura, que é o que está faltando. Eu consegui... O que é que ela dá ao professor? Ela coloca o professor no topo da administração. Institui... O topo é o quê? Que seria em quê? Em termos de salário, financeiro. Ela institui a carreira do Magistério Público Nacional. Hoje eu acho Nacional. que é na área do direito. Né? Hoje é o ministro do STF, que serve para os agentes políticos e agentes administrativos. O que a PEC faz, Lena? Institui o Magistério Público Nacional, que é uma carreira nacional do professor, que vai da creche à universidade. O professorzinho lá de Serraria passa a ser professor federal. Exatamente. O ensino não passa a ser todo federalizado? Não passa a ser federalizado. É porque são dois instantes. Eu vou conseguir ser mais didático agora. São dois passos. Primeiro é a aprovação da PEC, que é uma proposta à emenda constitucional que trata de questões principiológicas, que são questões mais abertas. E esse é o primeiro passo, é a aprovação da PEC. Depois a gente vai ter a lei complementar. É a lei complementar que vai para o detalhe, que vai para a carreira em si, o formato da carreira. Então, por exemplo, você falou, o professor passa a ter vínculo com a União, passa a ser federal. O que seria a federalização do professor. É uma opção, não é a única. O vínculo pode continuar com o município, recebendo o aporte e o subsídio do governo federal, porque os nossos municípios são os entes federativos mais fragilizados. A gente não pode entregar uma responsabilidade que ele não pode assumir, que é um pouco o que acontece hoje. Então, o primeiro passo. Esse salário que está funcionando hoje, quer dizer, está vigindo hoje, ele não... Não condiz, não dá respeito. Sim, e como é que essa outra proposta ia dar? Não é? Porque Com foi essa criado, referência... não foi a mesma preocupação que moveu a lei, que criou o peso nacional do professor, não é a sua? Onde estão as diferenças? Ou se existem? O piso, como o nome já diz, tratou de um piso, de um mínimo existencial. É um mínimo básico para se remunerar o professor. Esse foi o piso. Que é insignificante. Que é insignificante e sequer cumprido por todos. Outras carreiras que não exigem nenhum conhecimento remuneram muito melhor. Exatamente. E a PEC faz o oposto, coloca o professor no teto, coloca o professor no ápice e dá o prestígio que o professor merece. As pessoas às vezes ficam retraídas, achando que é demais. O professor tem que ter prioridade mesmo. Como no Japão é assim, né? Todos passam pelo professor, pela sala de aula. Então, se o Estado existe
para enfrentar, sobretudo, as desigualdades sociais. E essa é a grande função do Estado. O Estado não existe para outra coisa senão enfrentar as desigualdades. E o principal instrumento de enfrentamento das desigualdades é a educação. E se você não trata com prioridade o professor, você nunca vai sair desse ciclo vicioso que a gente está. Esse modelo de Estado, que é um Estado provedor, que não gera riqueza e tenta interferir até onde não deve, e tenta abarcar temas que não consegue comportar, está errado. O Estado existe para o que é essencial. O Estado não tem que estar se metendo em tudo, não. Inchou onde não devia e não presta atenção àquilo que deveria. E não faz o essencial. O Estado tem que dar um passo atrás do ponto de vista do seu tamanho institucional e ser mais eficiente do ponto de vista de se dedicar ao essencial. É um pouco o que eu faço no gabinete quando eu faço um corte radical na receita que me é disponível, levantando uma bandeira que tem que direcionar dinheiro para a educação, para a saúde. Enquanto não tiver isso, minha gente, não vamos gastar com o que a gente pode economizar. Eu faço um corte, Helena, de 42% nessa bandeira. Quer dizer, você está dizendo que dos recursos que cada deputado tem direito, você devolve para a administração da Câmara 42%? 42%. Até o final do ano passado eu vou atualizar isso, mas já dá mais de R$500 mil. Eu não quero dizer que é uma verba simplesmente jogada no lixo por quem faz esse uso, mas eu quero dizer que existem prioridades, existem coisas mais urgentes e essenciais. Enquanto a gente não estiver dando um mínimo de dignidade na saúde, Hermes, de um remédio que falta, de uma cirurgia, pessoas que estão no chão, mostrando que pode do hospital. Que o mandato pode ser bem desempenhado sem gastar tanto. Exatamente, com corte. O gabinete que pode ter 25 funcionários, eu trabalho com 12, fazendo essa redução. Sobretudo, eu quero ser muito insistente nisso, porque existem prioridades. Tudo bem, se um dia a gente conseguir chegar a 25, é lógico que um gabinete com 25 vai ter uma maior capacidade de trabalho. Mas enquanto a gente tiver pessoas que estão no chão de um hospital esperando uma cirurgia, enquanto a gente tiver pessoas que estão sendo assaltadas diariamente. Eu vi um depoimento de alguém de Souza, indignado com o governo do Estado, que o governo do Estado simplesmente vira as costas para o nosso problema da segurança pública. O contingente policial diminuiu. Isso é muito grave. Então, enquanto tiver tudo isso, a gente não pode gastar com o aparato, com a máquina, com o maquinário. A gente tem que gastar com o que é essencial. É essa a bandeira que eu faço com muita convicção que um dia a gente vai chegar a esse estágio de redução para atender às necessidades. Bom, vamos à primeira participação de Edinho Magalhães, que ele está em Brasília e vai falar com a gente ao vivo sobre as novidades aí em Brasília. Boa noite, Edinho. O Senado instalou hoje a comissão, né? Mas não definiu o relator e o presidente dessa comissão especial do impeachment. Boa noite, Hermes. Boa noite, Helena e o Wellington Farias. Boa noite ao nosso convidado de hoje, deputado Pedro Cunha Lima. Nossos cumprimentos pela sua volta à Câmara dos Deputados e pela sua atuação sempre brilhante entre os grandes, você que é tão jovem, na Câmara dos Deputados. Mas, Hermes, foi exatamente isso. Nenhuma surpresa, por enquanto, na segunda-feira de hoje, no Senado da República, sobre a instalação da comissão e sobre os 21 membros que vão compor essa comissão. Amanhã vai ter aí a eleição pro forme do presidente, que por unanimidade, o nome único é o do senador paraibano de Campina Grande, conterrâneo do deputado Pedro Raimundo Lira. Agora, com relação ao nome indicado pela proporcionalidade para a relatoria da comissão, que é o senador Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, foi vice-governador do Aécio Neves, foi governador de Minas e é senador pelo estado de Minas Gerais, ele está tendo resistência por parte dos governistas, dos petistas dentro dessa comissão. E o porta-voz contrário, né, do governo da comissão é outro paraibano, Hermes, o Lindbergh Farias, que promete bater bumbo e tocar o tambor amanhã para poder tentar evitar de algum modo o nome do senador Anastasia nessa relatoria. Eles argumentam que pelo fato dele ser do PSDB e o PSDB ter concorrido com o PT na última eleição, ele não seria isento para poder fazer um relatório com isenção para o afastamento da presidente Dilma. E, portanto, defendem que outro nome de outro partido possa fazer esse trabalho. No meio da imprensa,
verifica-se que isso pode realmente atrapalhar o processo de impeachment, Hermes, porque na Câmara o PSDB não quis, não se arvorou a querer ter a relatoria do processo de impeachment. Ficou com 2 partidos que eram da base da presidente, o PTB e o PSD, o que deu mais legitimidade, deu mais conforto para os trabalhos poderem prosseguir, e acho, na opinião da imprensa nacional, eles acham que o nome do senador Anastasia bem que poderia ser mudado para poder avançar com maior legitimidade, sem reclamações e sem judicialização, porque está muito claro que o governo, através dos petistas e dos que o apoiam, vão querer, mais uma vez, colocar a expressão golpe como vitimização desse processo para poder manchar a lisura do processo de impeachment nessa comissão do Senado, Hermes. Ok, Edinho, daqui a pouco você volta, estamos aí já no limite para o intervalo comercial, a gente vai a esse intervalo e volta em seguida. Rapidinho, vamos continuar essa entrevista com o deputado federal Pedro Cunha Lima, aqui no Rede Debate ao vivo na RCTV. Fique ligado. De volta com o Rede Debate pela RCTV, canal 27. Deixa eu ver aqui o Gilmar Araújo, deputado. Ele está dizendo, fora todos os corruptos. Cunha, Renan, todos os corruptos. Pronto, aqui, está aqui. Gilmar Araújo. Boa noite, amigos. Precisamos tirar todos os políticos corruptos. Dilma, Lula, Cunha, Renan. Tá? Nessa linha de que não haverá anistia para o deputado federal Eduardo Cunha. Mas ele vem conseguindo se sustentar, né, deputado, na cadeira. E me parece que está difícil tirar. É impressionante, mas é essa exigência que a gente precisa reproduzir. A gente não só tem a obrigação de reproduzir. É um pouco o que o Wellington coloca, realmente é algo que não se sustenta. Como é que vai ser rigoroso com o PT e aliviar com outro partido, com o PMDB, o PSDB, com qualquer partido? Então, é essa exigência que a gente precisa reproduzir, enfrentar isso de maneira incansável para que o Brasil passe a limpo. O que a gente não pode é desperdiçar essa oportunidade de virar uma página. A gente tem um sistema político funcionando de maneira abusiva, vexatória, que envergonha a todos os brasileiros. Ninguém aguenta mais sair de casa para trabalhar, para pagar imposto. Cada 12 meses de trabalho você paga 4 a 5 de imposto e não ter retorno. O brasileiro parou e fez essa conta. Aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba toda, é 57% do litro da gasolina, do valor da gasolina, 57%, mais da metade é imposto. É um absurdo. Aí você liga a televisão e vê o petrolão. Olha, um sabonete, um quilo de açúcar, um feijão, um cafezinho que você toma no meio da rua, todo no preço está embutido o imposto. E é um imposto que, sobre o alimento, é um absurdo. Você vê nos Estados Unidos o imposto sobre consumo, 6% na maioria dos estados, 8% quando se cobra mais caro. Aqui o mais barato é 17%. Terrível. E a gente não pode ter medo de mudar, né? E não pode ter medo da mudança. A única saída que o governo tem para a crise é aumentar imposto, né? Tá em dívida, tem déficit. Não, aumenta o imposto. O que eu gostei, dessa possibilidade de mudança é que o vice-presidente está dizendo que, pelo menos o SCAF, o presidente da Fiesp, transmitiu isso, da conversa que teve com ele, que não vai haver aumento de imposto, que ele é contra aumento de imposto para ajuste fiscal, que vai cortar nas despesas. E eu digo de que já, vai enxugar o Estado. Sou contra a CPMF, que é o imposto que volta e meia se cogita Absurdo. aplicar. Você já tem uma balança desequilibrada para o lado do contribuinte. Você já tem um contribuinte que paga demais e não recebe nada. Como é que você vai aumentar o desequilíbrio dessa balança? A balança já está muito desequilibrada. Deputado, a gente tem, para você ver a ideia, a gente paga esse imposto altíssimo, mas a gente tem que pagar por fora a educação porque o Estado não dá. Saúde. A gente tem que pagar saúde porque o Estado não dá. Né? A gente tem que pagar segurança porque o Estado não dá. Porque, pelo menos 3 serviços básicos que o Estado tinha que oferecer à população, ele não oferece. E só fala em tirar mais, em sangrar mais. Sabe? É isso que precisa ter uma mudança urgente, né? Tem uma consciência dessa na Câmara de que mais imposto não vai resolver, porque
sempre vão gastar mais. Quanto mais dinheiro a gente der, mais eles vão gastar, o governo vai gastar. A Câmara, ela reage muito à cobrança popular. Assim, quando existe uma cobrança, é isso que eu mais gosto do que a gente está atravessando. É a participação do cidadão que está exigindo, que está dizendo que está de olho, que está dizendo que está acompanhando. E essa questão do imposto... Está saturado. Que não aguenta Chegou mais. no limite. Deu, já Quantas passou do limite. Quantas revoluções aconteceram por conta disso? Exatamente. Então, nesse aspecto do imposto, eu percebo que a população não aceitaria de forma alguma. Ou já há esse amadurecimento do povo enquanto com existência política, né, com capacidade de fiscalizar e cobrar. Então, essa questão do imposto, eu vejo como algo que não tem como passar pela Câmara nem pelo Senado por conta disso. É algo muito desproporcional o que se acompanha hoje. Se contribui demais para não ter retorno nenhum. Deputado, pelo que o senhor vê no plenário, nos corredores da Câmara, há uma tendência da Câmara tirar a cunha mesmo, ou o senhor acha que é difícil? É necessário, mas é difícil ou impossível pelo poder que a gente percebe que ele tem lá dentro? Que é difícil, e aí se não fosse difícil a gente já teria conseguido. Mas eu vou repetir um pouco o que falei em relação à CPMF e ao aumento dos impostos. Eu acho que existe uma pressão tão grande e a população tem exigido tanto isso, e espero que não pare, que vai ficar insustentável. O deputado que fica contra o afastamento do deputado Eduardo Cunha começa a se distanciar, quer dizer, já está distante demais do povo. E aí é onde começa, esse é o principal motor da mudança que a gente está precisando. Eu vejo isso, eu falava isso há algum tempo, que o que eu mais acredito, quando se falava, você vai entrar na política, um lugar que funciona de uma maneira precária, cheio de vícios, e você vai se inserir nisso, como é que você não parte para outra coisa? E eu falava, eu acredito muito na participação ativa do cidadão e na resposta que a gente pode ter em cima disso. E a gente está vivendo o que a gente está vivendo por conta do cidadão brasileiro. É o cidadão que está indo para as ruas protestar, é o cidadão que bateu panela, indignado. E isso é o principal motor desse período de apuração. Desde 2013, né, que a gente tem essa participação maior na política. E com esse acompanhamento, com essa exigência, com esse guia que tem sido a manifestação popular, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. É para isso que eu me direciono e é isso que eu acompanho para me sintonizar nessa onda de mudança que a gente está atravessando. O senhor sofreu algumas críticas nas mídias sociais pelo fato de ter se ausentado do mandato para ir a Lisboa, a Coimbra. Eu não sei se já lhe perguntaram isso, pelo menos eu não tive essa chance. Qual é a resposta que o senhor dá a essas críticas? É natural que haja cobrança. Eu respondo com um trabalho mais qualificado. Eu comecei um mestrado em 2013 e vou concluir este ano. Eu me afastei, Wellington, sem qualquer remuneração, não há um centavo de verba pública. Eu me afastei aproveitando um período de recesso. Eu aproveitei o final do ano, um pouco antes do Natal, para pegar o recesso e o período de férias ou de recesso parlamentar, para que houvesse esse aproveitamento. E me ausentei sendo substituído pelo deputado Marcondes Gadelha, que é um homem experimentado, vivido, que com certeza, sobretudo num período de crise hídrica, né, que foi talvez tenha sido o primeiro político paraibano a levar essa bandeira a Brasília. A transposição. Então, com certeza não houve desfalque de representatividade. Não houve desfalque financeiro, não houve desfalque de representatividade. Agora, recebo a crítica com o espírito democrático que preciso receber e, de novo, somando numa responsabilidade de retribuir com mais capacitação, com mais qualidade, né? Que o mestrado sirva para que eu possa atuar de maneira mais qualificada. Eu volto mais preparado para servir melhor. E qual era a impressão, qual era a impressão dos seus colegas de Coimbra, de faculdade, de universidade, sobre a política brasileira? Rapaz, aquilo está acontecendo, né? Aquilo é golpe? Eles acham que é golpe ou não? É vergonhoso. Não tem como achar que é golpe. Aquela cusparada para Coimbra é um negócio meio complicado, né? É vergonhoso, é vexatório, né? É vexatório, envergonha. Eu fico envergonhado por estar num colegiado que
que proporciona esse tipo de cena, né? E isso reflete um pouco da opinião de lá. Você ter um processo que está na Constituição, que é previsto constitucionalmente, que tem o acompanhamento do Supremo Tribunal Federal e do lado de quem é responsável pela presidência, você não vê uma resposta a tudo o que praticou. E, ao invés disso, só debate, discurso político, só compensação, só adjetivo. Ao invés de dizer o que fez, vai lhe adjetivar. Esse é o debate que o PT está tentando conduzir, né? Sempre com comparação, compensação, adjetivos, e isso assusta. Não vai haver punição lá na Câmara para o que houve naquele dia, porque Jean Willis, ele chamou todos vocês, todos os deputados de canalhas. Canalha é uma coisa muito pesada, não é quebra de decoro, não. Eu espero que haja. E depois cuspiu num deputado. Quer dizer, quando ele cuspiu, a direção o objetivo dele era atingir um deputado, Bolsonaro. Mas quando ele chamou canalhas, ele chamou todos aqueles que estavam 76, né? 513. Não, os que votaram votaram a favor do impeachment. Né? Eu espero que haja uma resposta por parte da casa por essa cena, né? É uma cena absurda. Aliás, eles se merecem, porque um que cospe no outro e o outro que faz uma homenagem a um torturador. Qual é o mais grave para o senhor? Só para esquentar o debate. Qual é o pior para a imagem do parlamento? É uma cusparada ou é uma apologia pública num momento histórico à ditadura, à tortura, dizendo o algoz de Dilma? Ele fez questão de dizer isso. Qual é o pior, na sua opinião? Eu vou ter que lhe responder, Wellington. Não tem como mensurar o que é mais grave, porque são dois atos de extrema gravidade. É difícil você mensurar o que é pior, uma cusparada ou uma homenagem a um torturador. Eu acho que do ponto de vista de afronta à causa, a homenagem ao torturador é realmente algo que me abalou, assim, que me surpreendeu, inclusive, porque Bolsonaro exerce uma representatividade. Eu sou um fã da democracia e quando eu vejo alguém conseguir representar um núcleo, eu realmente reconheço isso, e Bolsonaro representa uma parcela da população. E você ter alguém que tem isso, que representa, o Bolsonaro foi recebido aqui em festa no aeroporto. Então você tem alguém que representa parcela da população, fazer uma homenagem ao torturador é realmente de se lastimar muito, porque essa representatividade é algo caro à democracia. Você não pode jogar isso no lixo ou então cometer abusos dessa magnitude. E do outro ponto de vista, uma cusparada também é algo... É um desprezo. A cena é ridícula. Asqueroso, né? Então, é algo que realmente fica difícil de mensurar. Eu acho que se merecem e precisa haver apuração. Ô, deputado, até que ponto... Deixa eu registrar aqui o Twitter do Patrick Pires. Ele está dizendo: socorro, imploramos a liberação pela Anvisa do Vamizim, que é um remédio, né, para o tratamento de doenças raras, como ele é portador, que está em Guarulhos. Essa carga está presa em Guarulhos. Ele está registrando aqui esse pedido direcionado, claro, à intervenção do deputado federal fazer essa cobrança, Patrick. E esse que é o debate. Esse que tem que ser o debate. É a falta de remédio, é a falta de assistência na saúde. Ao invés de a gente estar debatendo se você é de direita, se é de esquerda, a gente tem que debater educação, a gente tem que debater saúde. É isso que está faltando. A gente não pode se dispersar para uma plataforma que não soluciona os nossos problemas. Tenha certeza, Patrick, vou fazer essa cobrança esta semana e acompanhar para que a gente consiga liberar o medicamento. Deputado, o senhor também está preparado para um eventual governo de Temer com a seguinte desculpa: olha, pegamos o Brasil quebrado, não temos o que fazer. E aí? Quem está na presidência não tem o direito de desculpa. Essa desculpa não cola? Não cola. É lógico que o PT está há 13 anos no poder. Então você teve 13 anos. É uma pergunta que me fizeram. Eu fui provocado por isso, Wellington. Como é que o PT está há 13 anos e ainda tem tanto sem terra? Como é que o movimento sem terra, as pessoas não ganharam terra, já que o PT chegou
para solucionar, que é a Devido esquerda terra. que chegou no poder e a esquerda que veio distribuir as riquezas. E como é que a concentração de renda no Brasil cresce? Se é a esquerda... Isso não é a esquerda, o PT não representa a esquerda. Então, eu acho que esse discurso não é cabível, porque quem é responsável pela presidência tem que responder pela situação do país. Isso é um pré-requisito básico. Se você não quer responder pelo que está acontecendo no Brasil, é um pouco do que dizem de Dilma, né? Não, mas Dilma é uma pessoa honesta, Dilma é uma pessoa decente. Dilma é a responsável pelo nosso país. Se nossa economia recolheu 3,8% no ano passado, se o desemprego só aumenta, se o FIES está parado, se o ProJovem não funciona, se programas sociais como um todo têm sido retaliados por falta de recursos, pela irresponsabilidade da gestão, quem é a principal responsável de tudo isso chama-se Dilma Rousseff. Qual é a leitura que o senhor faz? Tudo isso acontecendo, o impeachment aí, Dilma podendo sair a qualquer momento, aí a Folha de São Paulo faz uma pesquisa para 2018 da Lula sem perder para ninguém. Qual é a sua sensação? Vamos morrer na praia? Eu acho que não dá Lula sem perder para ninguém, porque a rejeição dele é muito alta. Então, por mais que ele esteja ali momentaneamente, morre na rejeição. Ele não chega mais na presidência, porque a rejeição o que Lula praticou. Veja que desfecho trágico da trajetória de Lula. Lula que chegou com o discurso da moralidade, com o discurso da ética, que iria finalmente conduzir a coisa pública em direção aos mais pobres, que ia revolucionar o nosso país. E vai sair como um dos integrantes do partido que protagonizou o maior escândalo de corrupção comprovado. O Mensalão já foi o maior. Aí depois veio o Petrolão, que supera o Mensalão aí, que nem se compara. O Mensalão, para usar a expressão de um ministro do Supremo, virou uma causa de um juizado de pequenas causas. Então, o Lula não chega mais na presidência. E isso eu falo com muita certeza por conta desse balanço final. O PT terá um balanço final de sua gestão. E o retrato é o que a gente está acompanhando. Considerando que rejeição é a parte da população que não admite votar no candidato, 57% ele não conta. Ele vai trabalhar, vai entrar numa disputa para trabalhar só com 43% do eleitorado. E outra coisa, ele tem ainda isso, é um reflexo do tamanho da desigualdade no nosso país. A gente também não pode deixar de reconhecer os avanços sociais do governo do PT conduzido. A gente teve um período de crescimento econômico enorme, do boom das commodities, e aí tinha recurso. Aliás, é algo que pouco se fala, para trazer um pouco para a política local, é algo que pouco se fala quanto à gestão do senador Cássio Cunha Lima no governo do Estado. Se tem uma marca da gestão de Cássio, é o saneamento da gestão, da condição financeira do Estado. A capacidade de endividamento da Paraíba, quando o senador Cássio Cunha Lima assume o governo do Estado, não chegava a 300 milhões. O governador Ricardo Coutinho já deve passar de 3 bilhões de empréstimo. Então, com recurso, é uma coisa óbvia. Se você vai para uma feira com R$100 e quer comparar essa feira com alguém que vai para a mesma feira com R$2.000, é lógico que haverá uma distorção no que se traz para casa, para usar esse comparativo. Então, o governo do PT conseguiu avançar socialmente? Conseguiu. Usou um período, um boom econômico muito favorável de maneira correta? Penso que não, porque não direcionou o nosso país para a competitividade, para a educação de qualidade. Então esse é o balanço final que eu faço. Deixa eu registrar aqui a audiência da Germana, também tem aqui o Edenilson Bispo, está participando, Pedro Formiga, Nizete Soares, que estão nos acompanhando. Pelo Instagram, nossa companheira aqui, Linda Carvalho, que é apresentadora da TV Correio, também está nos acompanhando, assistindo a entrevista, colocou inclusive uma foto aqui dos bastidores do início da entrevista. O Lúcio Barros, Poliana, Tony Silva, o Ellison Pereira também está nos acompanhando, Arquimedes de Castro, lá de Campina Grande, nos acompanhando, Cacá Barbosa, o Wellington, o Paulo Chaves, a Sandra Azevedo, também o Coronel Kelson e a Sônia Aguiar, acompanhando e assistindo aqui essa entrevista ao vivo do deputado federal Pedro Cunha Lima, aqui no Rede Debate, na RCTV. Lena Guimarães. Deputado,
até que ponto, ou quanto essa crise nacional, tanto a crise política, a ética, como a crise econômica, elas vão impactar as eleições municipais. O senhor acha que o eleitor ele vai votar diferente? Haverá, sem dúvida, um impacto enorme. Mas o que eu vejo de tudo isso é que nós estamos atravessando um período de crescimento e de fortalecimento das instituições. E isso tem impactado na maneira que o eleitor tem visto a coisa pública e tem aumentado a cobrança. Eu digo que o grau de tolerância tem diminuído à medida em que há o fortalecimento das instituições. Semana passada, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do governador Ricardo Coutinho, em um programa, em uma das AIGES, são várias ações que o governador Ricardo Coutinho enfrenta, é preciso que haja o julgamento delas, né? A gente não pode deixar algo dessa dimensão sem um julgamento por parte do Poder Judiciário, e o Ministério Público Eleitoral pede a cassação por uma das ações que trata da PBPrev. E veja a gravidade disso, isso é uma das ações. Existe também a ação do Empreender, é um programa que não teve a suspensão durante o período eleitoral, um programa que tem um orçamento de quase 30 milhões de reais, distribuição de dinheiro, de cheques, de maneira indiscriminada, mas o que o Ministério Público Eleitoral pediu foi a ação da PBPrev. No ano anterior, Lena, todos que nos acompanham tentar perceber a gravidade desse número. No ano anterior, houve a distribuição, a concessão de 168 benefícios da PBPrev. Então, no ano de 2013, ano não eleitoral, houve a concessão de 168 benefícios da PBPrev. E no ano eleitoral, 2014, não só no ano eleitoral, mas depois do dia 10 de setembro, então às vésperas da eleição, houve a concessão de mais de 1.600 benefícios da PBPrev. Um valor de mais de 7 milhões. Então, se você fizer um gráfico, imagine você um gráfico, um ano eleitoral, 1.600 e tanto. Um ano anterior, que não tem eleição, 168. Essa é uma ação. O mesmo gráfico você pode fazer com o Empreender. Então, você tem um fortalecimento das instituições que estão acompanhando tudo isso. É o caso da Operação Lava Jato, que não vai parar, algo que o PT também tenta vender, né? Que chegando outro na presidência, a Operação Lava Jato não vai parar, não para. E você tem um crescimento institucional que reproduz um pouco na consciência do eleitor. E isso eu penso que vai reproduzir, sim, na disputa eleitoral. O governador Ricardo Coutinho responde a outras 3 ou 4 ações, tudo reunido numa AIME. É sempre bom também dar um dado. A época do... Eu comparo porque fica mais fácil para as pessoas perceberem a imagem da coisa. Na época do então governador Cássio Cunha Lima, o TRE julgou a ação em 6 meses. 6 meses, Wellington. Numa sessão que durou 40 minutos. 6 meses. Nós já estamos, vamos completar 18 meses? 18 meses. É outubro meses. A eleição? Então, nós já estamos 18 meses. Então, 3 vezes mais. Nós temos 3 vezes mais. É importante que haja esse julgamento. O Empreender tem um orçamento de, vamos colocar, 30 milhões. A ação que caça o governador Cássio Cunha Lima tem um orçamento de 3 milhões. Suspenso no período eleitoral. Então, um programa social, que a Justiça entendeu que interferiu no resultado do pleito, que tem um orçamento de 3 milhões de reais, suspenso no período eleitoral. Agora nós temos um programa social, e aí estamos dizendo que interferiu, não somos nós, o Ministério Público que entrou com a ação. É também outro dado importante de registrar. O Ministério Público entra com a ação para que se demonstre e para que seja julgado nessa forma de um programa social que tem um orçamento de 30 milhões de reais, 3 milhões, 30 milhões, de um programa que foi suspenso durante o período eleitoral e um que não foi suspenso. Essa é outra ação, que é a do Empreender. Tem a da PBPrev, tem a ação fiscal, tem o dos codificados e tudo isso está sendo apurado. O fiscal foi julgado, né? Do fiscal que foi julgado foi o do fiscal que haverá recurso para o TSE. Então, tudo isso é um crescimento institucional. É a mensagem final, que em uma democracia, quem vence nas urnas não conquista um direito acima do povo, mas um dever abaixo dele. Então, não é o fato de ter vencido nas urnas que faz com que o gestor seja proprietário da coisa pública.
e possa usar a máquina para o que lhe for mais favorável. A população está vigilante. Se Ricardo continuar usando a máquina pública para satisfazer um projeto político na capital, não quero desmerecer a nossa capital. É preciso que haja ações sim, mas o Estado também não pode ficar desguarnecido. Deputado, o senhor acredita ainda no julgamento dessas ações em tempo hábil? Porque o senhor veja, já foram 18 meses desde a eleição. Né? E agora a gente vai começar já estamos eleições, né? Pois é, convenções, a Justiça Eleitoral já está toda voltada para as eleições municipais. Né? Depois, quando termina as eleições municipais, tem esse processo também nacional e começa os preparativos, o julgamento do recurso dessas eleições com as eleições passadas. O senhor acredita mesmo que isso aqui possa ser julgado no tempo hábil, quer dizer, antes da conclusão do mandato? Acredito firmemente, porque o Poder Judiciário não faltaria com essa obrigação, que é julgar em tempo hábil. Eu tenho plena convicção que haverá esse julgamento pela importância de tudo que tem se colocado nas peças, nas petições. Eu coloquei aqui alguns dados, é algo de extrema gravidade. Tem uma ação de ambulâncias também, que foram distribuídas no período eleitoral, na troca de apoio político. Então, eu confio no Poder Judiciário e acredito que haverá esse julgamento, até porque haverá também uma cobrança por parte dos cidadãos que estão acompanhando e começam a tomar conhecimento disso. Quando você começa a divulgar esses dados e as pessoas começam a ter o conhecimento, isso causa muito espanto, né? Isso causa até revolta. É preciso que haja esse julgamento. Como é que alguém pega a PBPrev e instrumentaliza para vencer as eleições? Eu falei, foi depois do dia 10 de setembro. É muito descarado. É muito descarado. É uma atitude de quem perdeu o primeiro turno e quis ir para cima com tudo para poder... A ação fala, inclusive, em pagamento entre o primeiro e o segundo turno. Né? Isso. E o empreender também. O empreender, se você pega, Lena, o gráfico, o empreender começou desde o primeiro ano da gestão do governador Ricardo Coutinho. E se você pega o gráfico, ele oscila de acordo com o ano eleitoral. Ele começa com o valor, eu não vou arriscar de precisar os valores para não incorrer em nenhum erro, mas ele começa no valor X, sobe no ano de 2012, que é um ano de eleição, desce no ano de 2013, que é um período não eleitoral, e sobe novamente. Então, o gráfico, ele sempre oscila de acordo com a eleição. Isso é muito grave. E o Ministério Público, percebendo isso, entrou com a ação no TRE e tenho plena convicção que haverá esse julgamento. O senhor acha que essas eleições desse ano que serão diferenciadas porque não vai haver financiamento empresarial, né? A pessoa jurídica não vai poder contribuir. Ela vai ter outros diferenciais, como, por exemplo, uma maior fiscalização no que diz respeito a uso e abuso do recurso público nas campanhas? Tenho também convicção nisso. Eu percebo esse fortalecimento das instituições como uma mexida no sistema político como um todo, com o aumento dessa fiscalização. E quando a gente fala em aumentar a fiscalização, a gente não quer comprometer a democracia. Isso também é uma percepção clara. Mas existem regras. A democracia pressupõe regras e essas regras existem para serem cumpridas. Então, com esse, não só esse fortalecimento, mas toda essa ambiência que nós estamos atravessando, me leva a crer que haverá uma mudança, que a gente tem uma grande chance de virar uma página na política brasileira e mudar alguns pilares principais que já não se sustentam mais, de tão apodrecidos que estão. As pessoas estão muito conscientes. Como, por exemplo, esses pilares? Como, por exemplo, esse uso de benefícios da PBPrev. Como é que você pega... Fazer campanha com dinheiro público. Fazer campanha com dinheiro público. No Empreender são mais de 30 milhões, relatos. O Ministério Público percorreu o Estado fazendo a coleta de provas, pegando depoimentos de como é que era feito esses empréstimos, de que maneira qual era o critério para se destinar essa verba, e você tem lideranças políticas contempladas para que haja essa distribuição. Então, tudo isso é algo que não se pode aceitar mais. Ok, deputado, deixa eu registrar aqui, o José Adailto está participando aqui, assistindo também, a Jussara também chegou por aqui e está nos acompanhando, o doutor Walter Paiva
está dizendo aqui que está assistindo, ligado. Depois tem o Ronaldo Mendes, que é o pai do Raoni Mendes, vereador do Democratas agora. Ele, inclusive, deixa um questionamento aqui sobre a barreira do Cabo Branco, né? Qual é o trabalho que os deputados federais podem fazer para salvar a barreira do Cabo Branco. Daqui a pouco o deputado responde na volta do intervalo para o quarto e último bloco do Rede Debate. E o doutor Walter Paiva disse que o povo pode apostar nos novos jovens políticos. A democracia brasileira precisa de jovens qualificados. A Paraíba dando um exemplo, e está dizendo que Pedro é um deles. A Silvana Flira, eu acho que é isso, Silvana Flira, Silvana Flira está participando também, dizendo que é uma entrevista nota 10, impressionada com a capacidade deste jovem, e está dizendo, não perdi meu voto. Obrigado, estimulante. Obrigado, Silvana. Bom, daqui a pouco a gente volta, tem mais participação aqui no Twitter, nas redes sociais da RCTV. Fique ligado, voltamos em seguida com o Rede Debate. De volta com o Rede Debate pela RCTV, hoje entrevistando o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, conversando aqui sobre os temas da política, atualizando, dando um F5 aqui nos fatos da política brasileira, da política também local. Por que não? Porque este ano é ano de eleições municipais, muito tem se falado também da participação do PSDB aqui na Paraíba. O PSDB vai disputar aí praticamente todo o estado, não é, deputado? Existe sempre uma tentativa de se colocar candidatura própria ao longo do estado inteiro para aproveitar o momento que a democracia vive, de muita participação, de muito engajamento e oferecer a nossa alternativa, a nossa proposta. Registrar também a audiência do Walter Lelo, que está nos acompanhando também. O Wellington Farias. Deputado, a essa altura, o senhor, a gente estava lembrando ainda há pouco que o senhor, quando foi candidato, disse, me deu uma chance e tal, como que ele diz, eu sou novo, vou chegar sem vício e tal. A essa altura, o senhor traz alguma frustração com a política, com a Câmara Federal, ou correspondeu ao que o senhor esperava? Eu sabia que era algo que estava muito distante daquilo que é ideal. Eu sabia... Mas não esperava pela cusparada não, né? Eu não esperava a cusparada, por exemplo. Eu tive outra grande decepção, Wellington, que eu nutri uma esperança enorme na reforma política. Era um instante muito importante para a nossa democracia. Era um instante realmente que talvez fosse colocar alguns pontos de mudança. E eu criei uma expectativa nesse apego que eu tenho à fiscalização popular, nesse apego que eu tenho à cobrança e ao acompanhamento da população. Eu coloquei uma esperança muito forte na reforma política e fiquei extremamente decepcionado com o resultado que a Câmara, que nós oferecemos à população, mas me tirei uma lição. Você não pode buscar a solução de quem vive do problema. Na Câmara tem muitos que vivem do problema. E aí fica complicado mesmo. Eu acho que é uma cobrança, tenho certeza, é uma cobrança que nós devemos fazer, todos nós, enquanto integrante de um partido, farei a minha parte, para um futuro governo na presidência. Se houver esse novo instante de um novo partido conduzindo a presidência, já que o PT não fez, é algo que a gente precisa cobrar com muita firmeza, uma reforma mínima na política. Um ponto que talvez fosse solucionar um fator determinante é o fim das coligações. O partido político virou uma mercadoria no Brasil, né? Você ter um partido virou algo vantajoso, e aí você multiplica as siglas partidárias, não por ideologia, mas por um instrumentalismo político. É um absurdo você ter... E o cenário fica muito truncado nacionalmente. Você tem uma Câmara dos Deputados com mais de 25 partidos, e isso dificulta muito os trabalhos. Uma reforma política não pode escapar dessa nova gestão. Teria sido esse o grande erro do PT, no momento em que Lula estava muito bem popularmente, não ter feito uma reforma política e evitado acontecer o que aconteceu? Grande erro. Grande erro. E o principal... Erro para o Brasil, né? Porque para ele foi ótimo, porque manteve até agora, né? Foi ótimo, mas a verdade tarda, mas não falha. O PT se sustentou no poder por conta disso. Né? Ele se sustentou momentaneamente. Eu acho que foi um grande erro, em todos os sentidos, para o Brasil, sobretudo,
o PT tinha um fortalecimento muito grande, porque Lula chegou na presidência muito legitimado. Lula tinha um apoio verdadeiro, 87%. sincero da população e foi omisso, né? Não se comprometeu com o futuro. Quis fazer a política menor, circunstancial, momentânea, preferiu fazer de deputados, vou usar uma expressão utilizada, de prostitutos, né? Você, ao invés de trazer para conseguir levantar causas, não. Fez aquela política pequena e com certeza tem o final que merece e a população não vai tolerar quem repetir o que o PT fez. Bom, a Adriana está registrando aqui que Pedro é o futuro da democracia, orgulho, está colocando aqui, também nos acompanhando. Meu agradecimento. Leonardo Johnson também está dizendo aqui, parabenizar o amigo e deputado Pedro Cunha Lima pela entrevista e mandato, honrando a tradição familiar. Meu agradecimento às participações tão gentis que, sem sombra de dúvidas, estimulam o nosso trabalho. Lena Guimarães. Deputado, o seu partido está aqui, eu vou voltar um pouquinho para as eleições municipais. Tá. Vou voltar para João Pessoa. Seu partido está entre duas candidaturas, né? Olha o prefeito Luciano Cartacho e olha também, observa, analisa as chances de Manuel Júnior do PMDB. Tem outros nomes aí, mas eu acho que vocês estão focados, né, os tucanos estão focados nessas duas propostas. Uhum. Qual é a sua preferida? É uma conversa sempre muito aberta e usando os quadros do partido. Eu acompanho a prefeitura de Luciano Cartacho, houve essa mudança partidária que realmente abriu essa possibilidade. Luciano não faz mais parte dos quadros que nós fazemos oposição e tenho conversado justamente para formar essa opinião democraticamente, fazer aqui uma homenagem ao elogio que recebi e vou tentar correspondê-lo de Adriana. Eu estou tentando conversar com a base do PSDB em João Pessoa, conversar com o presidente do nosso partido, o Rui Carneiro, para que a gente tome essa decisão. Hoje eu não tenho posição firmada e espero muito em breve que o partido, não só eu, mas o partido determine ou traga essa decisão, ofereça essa resposta à população. Vocês têm tempo, porque a lei eleitoral mudou, vocês podem fazer, as convenções podem ser feitas, se eu não me engano, até 16 de agosto, né? E o período é muito mexido. Vocês vão deixar essa decisão lá para frente? De minha parte, não. Eu tenho tentado conduzir o processo, participar dessa condução, para que a gente consiga decidir o quanto antes. O que pesa, deputado? São vários fatores. O principal fator que pesa nesse instante é a cobrança da população por determinadas posições. E você tem que agir com coerência mais do que nunca, né? E isso pesa e dificulta porque não temos candidatura própria. Então, não vamos sair com a candidatura do próprio PSDB. Existem alternativas em outras siglas e a gente tem que ter muito cuidado na avaliação das propostas, desse projeto, para que haja essa decisão. Essa decisão, ela vai estar vinculada a 2018, na Paraíba? É natural que o projeto seja construído a longo prazo. E é um fator que entra naturalmente na conversa e até quando não entra, faz parte dela. Então, é um fator também que tem sido levantado para que haja essa conclusão. Vocês estão tendo mais cuidado agora com coligações, depois da convivência, né, com o governador Ricardo Coutinho, ou você acha que aquela coligação, a coligação e o posterior rompimento não foi nada normal, foi coisas da política? É de se ter cuidado, sim, mas desde que haja a condução como deve, afinada, desde que haja essa continuidade de uma mesma maneira de enxergar a condução, não tem por que temer as coligações. E tanto é que foi a decisão do PSDB aqui em João Pessoa. Nós vamos nos coligar acreditando em propostas. Se não houver esse cumprimento, também não tem como permanecer coligado quando há uma ruptura na condução pública. Vocês vão tentar costurar um acordo? Por exemplo, o grande adversário de vocês hoje é o governador Ricardo Coutinho, que, por sinal, está com grandes dificuldades com o candidato dele, né? Ele reafirmou a candidatura de João Azevedo, mas os boatos em torno da desistência, da retirada, da substituição da candidatura mostram que essa candidatura está frágil, não conseguiu ainda se firmar.
Mas do outro, ele é um político de João Pessoa que tem forte influência em João Pessoa e é inegável que pode fazer um estrago mais na frente. Vocês vão considerar isso, vão levar isso em consideração na decisão, quer dizer, apoiar um candidato que seja viável, que possa derrotar o candidato de Ricardo Coutinho? O governador Ricardo não tem uma dificuldade política, ele tem uma dificuldade da gestão. E isso reflete na política, mas a dificuldade não é meramente política. As pessoas não se preocupam tanto, o grosso, assim, a maior parte da população que acompanha o resultado dos partidos estão preocupados com a saúde, com a educação, com a segurança. Então, o governador Ricardo é completamente negligente com o problema da segurança pública. As pessoas já não aguentam mais e quando você mostra que houve uma diminuição do contingente policial, é algo que realmente você não consegue explicar. Como é que a criminalidade aumenta, a população cresce e a nossa polícia diminui? Você tem atitudes que retaliam servidores de carreira, que foi a medida provisória convertida já em lei, que interrompe a progressão, os planos de cargos, carreira e remuneração. Isso é outro desrespeito e tudo isso reflete na política. Eu acho que essa dificuldade é de gestão que tem que ser, claro, fiscalizada, cobrada. Do ponto de vista eleitoral, você tem basicamente uma reprodução do que está acontecendo na gestão. É isso que acontece aqui na capital e vai ser esse o encaminhamento final de tudo isso. Deputado, ainda dá tempo? Qual será, na sua opinião, o reflexo desse processo do impeachment nas eleições municipais? Por exemplo, o que pesa mais contra um candidato a essa altura é ter votado a favor ou contra o impeachment, um candidato que votou na Câmara, mas que hoje, na próxima eleição, vai disputar o município, ou um candidato que está atrelado a Eduardo Cunha. Qual é o pior de você estar? São dois trágicos cenários. Esse está lascado. Eu penso que existe sim uma percepção do que é certo e do que é errado. E as pessoas estão acompanhando tudo isso. Eu lastimo muito, Wellington, esse debate ideológico ter prevalecido ou está tentando tomar conta da cena, mais do que os reais problemas. E esse é um fator que talvez mexa na disputa eleitoral e que talvez entrave um pouco as mudanças que a gente precisa. Se a gente fica nesse debate de esquerda e de direita e não enfrenta resultados apresentados pelo governo, não enfrenta esquemas de corrupção, deixa isso de lado para tratar de ideologia, a gente termina colocando em segundo plano aquilo que é essencial. Eu não sei até que ponto as pessoas vão perceber que o debate é outro, é exatamente esse, a educação. O que é que a gente está tentando fazer para mudar a educação do nosso país? O sistema de saúde, o que é que a gente está tentando mudar ou quais são as atitudes tomadas? Tendo o foco no que é principal, eu acho que quem ficar contra o impeachment vai ter esse reflexo eleitoral, porque vai ter prejuízo eleitoral por conta que está do lado que emperra a mudança, que favorece o sistema que está posto, que fica a favor dessa sistemática, dessa lógica política que não pode perdurar. E quem ficar a favor, Eduardo Cunha, também vai ter essa lembrança por parte do eleitor que acompanha as nossas decisões e que não vai concordar, não vai tolerar que se defenda alguém que está fazendo uso da presidência para se esconder de uma apuração do que praticou. Mas o fato, por exemplo, do prefeito de João Pessoa ser contra o impeachment, isso dificultaria o entendimento com o PSDB? Que ele é contra. Na minha opinião, dificulta porque afasta do que a população está exigindo. O partido é só uma plataforma, o partido é uma plataforma dentro da democracia, então o partido é só meio. O fim da democracia é a exigência popular, é a cobrança, é a vontade do eleitor. A partir do momento que qualquer agente político fica contra uma apuração, um afastamento de um partido que tem feito muito mal ao nosso país, é claro que dificulta o diálogo de nós que estamos fazendo o enfrentamento oposto. Bom, deixa eu registrar aqui também, a respeito ainda dessa situação do impeachment, tem repercutido em outros países. E veja só, a delegação brasileira de parlamentares do Parlasul deixou hoje a sessão de que comemoraria 25 anos
deixou hoje a sessão devido às declarações do presidente do Parlasul, o argentino Jorge Taina, que é ligado a Cristina Kirchner, que definiu o processo de impeachment como golpe parlamentar. Entre os parlamentares brasileiros que estavam nessa sessão estava o campinense Rômulo Gouveia, do PSD, do prefeito Luciano Cartacho. Foi mais, não só foi a declaração que ele deu antes, não. Ele foi afrontoso, né? Ele colocou o Brasil, né, que sempre fica nas primeiras filas do auditório, pelo peso do Brasil dentro do Mercosul, né, na última fila, depois dos assessores. Foi um ato, foi um insulto mesmo. Exatamente. Né? E o Brasil reagiu. E é bom lembrar que o Parlasul, o Parlasul, ele tem essa característica. Quem lembra de Efraim Moraes, né, quando era deputado federal, ele foi do Parlasul. Aí ele saiu do mandato e continuou no Parlasul. É o caso desse presidente do Parlasul, que ele é ligado a ex-presidente da Argentina e continua no Parlasul como presidente. É porque é um mandato, né? É um mandato. E ele quis... Que não coincide com o mandato parlamentar. E ele quis marcar a posição pessoal dele em cima do Brasil, da representação brasileira, e eu achei muito digno. Lembrando que Dilma também tentou lá em Nova York, na reunião da ONU, que a Unisul se manifestasse favoravelmente a ela. Unasul se posicionasse favoravelmente contra o processo de impeachment. E só teve o apoio da Venezuela e da Bolívia. O PT não consegue convencer, por favor? Não. Eu ia só completar que lá no Senado hoje, né, Roberto Requião estava nessa representação, estava fazendo parte da representação brasileira e se levantou e foi embora também, né? E lá no Senado hoje, vários senadores, eles protestaram e dizendo que o Brasil, que sair desses negócios aí do Mercosul, da Unasul para o Brasil, não faz diferença. Que o prejuízo não é para o Brasil, o prejuízo é para eles, porque a economia do Brasil é muito maior, o peso do Brasil lá é determinante, né? É significativo, é o contrário. Eles eram que teriam que estar... tentando criar um bom relacionamento com o Brasil e não afastando o Brasil. Mas foi uma decisão bem pessoal e outros países já estariam tentando... contornar, Cris. Exatamente. Bom, esse incidente diplomático. Nilvando Dias está dizendo aqui, Hermes, sempre assistindo seu programa, parabenizo por mais uma excelente entrevista. Hoje nós recebemos aqui o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Deputado, esse tipo de situação mancha a imagem do país? Como é que o senhor vê esse tipo de incidente? Eu me somo a essa atitude do deputado Rômulo Gouveia e outros que não vão aceitar esse tipo de insulto, né? É uma visão de democracia muito deturpada. Isso. É uma visão de democracia que a gente não pode tolerar. E quando a gente faz um esforço aqui para que haja essa noção de responsabilidade daquele que conduz a coisa pública e o PT não consegue, não tem base argumentativa para fazer o debate internamente e aí tenta, no exterior, trazer fatos novos para tentar, de alguma forma, impedir ou atrasar esse procedimento, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que realmente ser muito firme, manter a linha reta nesse processo para que haja a apuração e haja essa mensagem final. Perceba que esse procedimento do impeachment não serve só ao PT, serve à nossa democracia como um todo, serve a todos os partidos. Chegando na presidência, qual é a mensagem final que fica? Chegando na presidência, repetindo o que o PT praticou, será afastado sim. Essa é a mensagem que a gente tem que dar à nossa democracia. Esse é o amadurecimento que a gente precisa colher como mensagem final. Imagine você, se depois de tudo isso, o PT permanece na presidência. Qual é a mensagem final que a gente deixa para o nosso país? Tudo é possível. Tudo é possível. Chegue na presidência, faça o que quiser, use ministério para impedir uma investigação policial, faça um balcão de negócios para impedir um processo que está em curso, que isso é tolerável e você terminará o seu mandato. A gente não pode ter essa resposta final, do ponto de vista de amadurecimento democrático mesmo. Então, vejo realmente com indignação essa intervenção, esse insulto e me somo à atitude daqueles que não aceitam esse tipo de intervenção.
O Cecílio Ramalho está dizendo aqui, muito bom o programa. O José Pires Filho faz uma pergunta a respeito dessa proposta de reforma política. O deputado acha justo o coeficiente eleitoral para cargos no Legislativo? Tem uma distorção enorme. Do ponto de vista teórico, existe uma razão de ser. Porque você tem ideologias ou maneiras de ver as coisas e essas posições que juntam uma determinada quantidade de votos tem essa representação. Qual é o grande problema e por que eu sou contra hoje o coeficiente eleitoral? A gente não tem partidos, os partidos viraram mercadorias e não tem coerência de pensamento. É mais uma conta de matemática. A gente transformou algo que deveria funcionar de determinada maneira a uma conta que se faz para se chegar como um atalho ao mandato. Então isso precisa ser corrigido pelo uso que tem sido feito, José. Eu penso que o fim das coligações faria com que cada partido tivesse um posicionamento mais claro do seu ponto de vista e evitaria essa matemática que acaba desviando o curso natural da democracia. Deputado, alguns jornais internacionais assimilaram a ideia do golpe. A deputada Joana Mortágua, no parlamento português, fez um duro pronunciamento considerando que o que acontece no Brasil é o golpe. A TV portuguesa, o jornalista Miguel de Souza, fez uma análise duríssima e disse: uma assembleia de bandidos no Brasil está querendo tirar Dilma Rousseff. E o senhor não acha que isso tem uma certa influência nessa repercussão internacional, internamente? Eu acho que teria. Do partido daquele presidente, daquele primeiro-ministro que estava assim com Lula naqueles negócios da telefônica e... Claro. Teria influência, Wellington? Tudo junto! Olha, tudo junto! Eu acho que teria alguma influência se interferisse, se fosse uma resposta ao que está acontecendo na Petrobras. Se alguém de fora vier e consiga me convencer que não existe um esquema de corrupção instalado na Petrobras e que o principal beneficiário é o PT, aí eu acho que tem uma influência, porque aí as pessoas vão começar a perceber, então a gente precisa reavaliar. Mas ninguém fala do Petrolão, ninguém fala das pedaladas, eu quero ver algum deputado de fora dizer que não houve uma pedalada fiscal que desdobra na nossa crise econômica. Não houve a assinatura de decretos de suplementação orçamentária que faz com que haja uma maquiagem nas nossas contas e gere uma insegurança econômica que retrai a economia por completo. Então, qualquer coisa que esteja fora disso, para fazer o debate político, para fazer o discurso meramente ideológico, nada disso não pode interferir no processo que está em curso. Então, eu vejo como uma perfumaria, que não vai interferir porque não toca no cerne da questão, que é todo esse desmando que a gente tem acompanhado. Tem um pedido de impeachment também do vice-presidente por causa de pedalada fiscal. O senhor votaria a favor desse impeachment? Será um novo procedimento que precisa ser apurado. Vice-presidente não sofre impeachment. Quem é o responsável hoje pelo país é a presidenta Dilma. E a gente precisa apurar o que ela fez. O vice-presidente chegando na presidência, aí sim, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, a gente não pode parar com esse método de apuração, com essa exigência por uma gestão responsável. Então hoje a gente não pode desviar o foco, que é como se um goleiro titular tivesse levado um frango e você fosse culpar quem está no banco de reservas. Não, a gente tem que falar quem está no campo, quem está jogando. Depois, quem está no banco entrando em campo, a gente vai ter o mesmo rigor, a mesma coerência e a mesma fiscalização. Aí o deputado federal Pedro Cunha Lima, o Patrick está aqui voltando, dizendo que vai estar em Brasília para tentar audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Não sei se Marcelo Castro já foi. Já foi, né? Já perdeu o cargo. Patrick, tem que procurar o outro ministro lá, que o PMDB, aliás, perdeu os cargos todos do governo Dilma Rousseff. E essa semana também é marcada lá em Brasília pela expectativa no Supremo Tribunal Federal se resolve esse impasse da nomeação ou não do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Casa Civil do governo da presidente Dilma. É uma situação que ficou atropelada, né, pelos fatos, né, deputado? Mesmo assim, tem esse impasse lá. Deixa eu só comentar rapidamente essa história do PMDB perder os cargos.
é justamente, veja que o PT está numa continuidade delitiva e numa afronta repetitiva à população. O PT não tenta nem esconder a maneira que faz política, de troca de cargos por apoio, se não me apoia não tem cargo, é um fisiologismo. Isso é justamente tudo que está sendo criticado. Então, eu elaborei um ofício para, se chegando na presidência, o vice-presidente Michel Temer receba da bancada da Paraíba, eu vou colher as assinaturas no curso desta semana, receba da nossa bancada a nossa principal exigência e primeira cobrança, que é a conclusão da transposição do Rio São Francisco. Para que a gente possa, Wellington, Lena e todos que nos acompanham, para que a gente possa fazer política de maneira diferente. O que eu quero dizer é que não vai ser me oferecendo cargos que ele vai ter o nosso apoio na Câmara Federal. Vai ser concluindo a transposição. Uma obra que já está atrasada por mais de 4 anos. O PT prometeu em 2012 concluir. Então, esse ofício está elaborado, eu coleto as assinaturas esta semana para que o vice-presidente receba e perceba um novo formato de fazer política, que não seja oferecendo cargos, mas entregando as causas. Quanto ao assunto caso de Lula, Lula, que está lá o impasse. Eu penso que o razoável seria que permitir que Lula chegue no ministério, mas que não perca, que o foro privilegiado não seja dado no caso de Lula, porque está muito claro que houve um desvio, uma deturpação do uso do ministério. Então, na pior das hipóteses, se for para permitir que Lula chegue no ministério, não é possível, não é aceitável, não se pode tolerar que a competência vá para o Supremo Tribunal Federal, já que o curso da investigação tem apresentado resultados e a gente não pode permitir que um ministério seja utilizado para interferir numa investigação. Então, na pior das hipóteses, se for para o ministério, que não haja mudança na competência do seu julgamento. Ok, deputado Pedro Cunha Lima, nós queremos aqui agradecer sua presença no Rede Debate, na RCTV, mais uma vez por essa entrevista bastante movimentada, com bastante participação nas redes sociais. Agradecer sua presença na RCTV, também aproveitar e agradecer a presença da jornalista Beth Torres, que acompanha aqui o deputado Pedro Cunha Lima nos estúdios da RCTV. Muito obrigado, muito boa noite, deputado. Que agradeço, Hermes, Lena, Wellington, sobretudo aos que nos acompanharam durante a entrevista. Espero poder voltar aqui em um momento que a gente esteja debatendo o nosso futuro, os nossos reais desafios, que a gente saia desse debate meramente político, debata um novo modelo de Estado, a maneira com que a gente possa mudar a nossa condução na educação. Eu fico sempre à disposição para participar do programa. Lena Guimarães, boa noite. Boa noite. Olha, amanhã, 10 horas da manhã, primeira sessão da Comissão de Impeachment do Senado. Com certeza a gente vai ver 2 paraibanos lá, certo? Se confrontando e defendendo suas ideias. De um lado... Um tentando apartar. Isso. De um lado vai estar o senador Cássio Cunha Lima, do outro vai estar Lindenberg, representante do Rio de Janeiro, né? E no meio, presidindo Raimundo Lira. É verdade. Vai ser muito interessante, além do mérito da comissão, né? Da questão que está sendo discutida lá. Né? O Wellington Farias, boa noite. Boa noite, mas antes lembrando que no livro Elementos de Direito Constitucional, o doutor Temer escreveu que caso haja impeachment da presidente, tem que ter do vice também. Só que ele não esperava que seria o talvez. Mas está no livro dele, viu? Está aqui o livro dele. Olha. Viu que é fé, deputado? Você ainda continua na Meu amigo, na mesma. Meu amigo, eu não tenho esperança, não, eu tenho fé. Tem fé. Ok. Bom, chegamos aqui ao final do Rede Debate desta segunda-feira ao vivo. Agradecer a audiência de todos os telespectadores, os que participaram, interagiram, que preferiram só assistir hoje essa entrevista com o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Você fica ligado na programação da RCTV. Amanhã estou de volta, 9 da noite, com 27 segundos. Até lá.